dessa matéria atos de ofício, e essa aula com certeza será uma aula mais tranquila, será uma aula menos extensa no seu conteúdo do que a nossa aula anterior em que discutimos citação, tá? Então, seguindo o nosso conteúdo programático, a gente falará nessa aula de número 12 sobre cartas, carta precatória, rogatória e de ordem, e ainda carta arbitral, ok? Então vamos lá. Bom, os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. Parágrafo 1º. Será expedida carta para a prática de ato fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou da subseção judiciárias, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Essa ideia aí a gente já trabalhou quando a gente falou um pouquinho sobre atos processuais, forma dos atos processuais. A gente disse o seguinte, que os atos processuais, em regra, eles serão praticados na sede do juízo. Então, se eu, Danilo, aciono o Poder Judiciário, entro com a ação aqui na comarca de Curitiba, juiz da Vara Civil de Curitiba, os atos processuais serão preferencialmente realizados dentro do limites da comarca de Curitiba, né? Então a gente tem lá a citação sendo realizada em Curitiba, a intimação, a oitiva de uma testemunha, a realização da perícia, enfim, atos processuais preferencialmente. Por quê? Se eu, Danilo, entro com ação em Curitiba, mas eu quero citar o réu que esteja em BH, como que eu vou fazer? Eu vou precisar citá-lo. Então aí a gente tem a exceção à regra, ok? Então os atos processuais preferencialmente eles são praticados na sede do juiz, mas nada me impede de praticar outro fora dos limites daquela comarca, daquele tribunal, daquela seção, subseção judiciária, daquele juízo de forma geral. A regra é que eu pratico o ato processual preferencialmente dentro dos limites territoriais da sede daquele juízo. Se não for possível, evidentemente cabe a exceção à regra, que são chamadas aí as cartas processuais. Então a gente fala dessa ideia de cartas aqui no processo, no novo Código de Processo Civil, justamente dentro dessa ideia de atos praticados fora dos limites territoriais daquele juízo. Okay? Essa é a ideia, então, que eu quero trazer para os senhores nesse começo de aula. E aí a gente tem 4 espécies de cartas no novo Código de Processo Civil, com a inovação da carta arbitral. Então a gente tem lá a carta de ordem, carta rogatória, carta precatória e, por fim, a carta arbitral. Eu vou fazer da seguinte forma aqui com os senhores nessa aula sobre cartas. Primeiramente, eu vou trazer aqui um conceito simplificado, tá? Fácil de memorização para os senhores, porque é muito melhor que vocês já vão lá buscar na letra da lei e aí podem aí trazer alguns equívocos, pode ficar um pouco mais complicado. Eu tenho certeza que desse jeito, desses macetes que eu vou trazer aqui para os senhores, na hora que a gente for partir para análise legislativa, análise do texto de lei, já vai ter matado aí, com certeza, o conceito, o conteúdo dessa aula sobre cartas. Então vamos aqui para a primeira espécie de cartas previstas no novo Código de Processo Civil, que seria a carta de ordem. Bom, muita coisa no direito a gente consegue entender, a gente consegue interpretar justamente pela palavra, pela terminologia. E aqui é uma dessas regras. Veja só, carta de ordem. Ordem é quando eu tenho, então, uma autoridade hierarquicamente superior para uma autoridade hierarquicamente inferior. Você, empregado, por exemplo, não dá ordem no seu chefe. Ou se você é chefe, você dá ordem no seu empregado. Mas nunca, né, o contrário. Então a gente tem aí essa carta de ordem. Quando eu tenho, então, uma autoridade judiciária hierarquicamente superior, expedindo uma carta de ordem para uma autoridade a ele vinculada, ao juízo a ele vinculado. É o caso, por exemplo, do Tribunal de Justiça aí de Minas Gerais, expedir uma carta de ordem para que seja praticado determinado ato processual por quem? Pelo juiz da primeira instância, pelo juízo a ele vinculado. Então é essa que seria aqui a definição de carta de ordem. Então eu tenho um tribunal lá em cima, né? Ele que pode expedir carta de ordem para o juízo a ele vinculado. Então só pode ocorrer pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Segundo Grau, para uma autoridade hierarquicamente inferior, portanto, que seria aí o juiz de primeiro grau.
Aí já vai ficar mais fácil quando a gente partir para a análise legislativa. Bom, segunda espécie de carta que a gente tem aqui no novo CPC, carta rogatória. Carta rogatória é muito fácil a confusão entre os concurseiros, entre carta rogatória e carta precatória. Os senhores não irão mais confundir isso, eu prometo a vocês. Então, qual que é a diferença aqui entre carta rogatória e carta precatória? Carta rogatória, você vai lembrar aqui, ó, da cruz. Cruz, isso aqui parece uma cruz, tá? Enfim, interprete como uma cruz. Carta rogatória, rogar. Eu rogo a quem? Independente da religião, independente da crença dos senhores, eu rogo, vamos fingir que eu rogo ao Papa. E o Papa está onde? O Papa está no Vaticano, não está aqui no Brasil. Então a gente fala que carta rogatória é quando eu tenho uma autoridade judiciária brasileira, o juiz aqui do Brasil, competente para julgar aquele caso, só que eu preciso praticar um ato processual fora do Brasil, fora dos limites da autoridade judiciária brasileira, não fora da comarca de Curitiba, dentro do Brasil, que aí seria carta precatória. Mas sim, eu rogo para quem? Rogo lá para o Papa, lá para o Vaticano. Então é quando carta rogatória é quando eu tenho uma comunicação de atos processuais fora, entre autoridades judiciárias estrangeiras, portanto. Então, se por exemplo eu tenho lá uma ação em que eu quero citar o sujeito que está lá na Alemanha, ou na Inglaterra, ou na França, eu preciso citar, ele estava aqui no Brasil, mas ele fugiu, foi lá para fora do Brasil. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa citação por meio de uma carta rogatória. Então eu vou rogar, vai ser então essa ideia, esse macete para autoridades judiciárias estrangeiras. Essa é a diferença de carta rogatória e carta precatória. Rogar ao Papa, ao Vaticano, então autoridades judiciárias estrangeiras. E carta precatória seria, vamos aqui voltar no slide, carta precatória seria em casos em que eu tenho comunicação de atos processuais, eu preciso citar, por exemplo, o processo está aqui em Curitiba, a ação foi ajuizada aqui em Curitiba, mas eu preciso citar o réu que esteja aí em Belo Horizonte. Como que eu vou fazer isso? Então eu tenho autoridades judiciárias em mesmo nível hierárquico, senão seria carta de ordem, se fosse uma autoridade hierarquicamente superior, e eu tenho elas dentro do próprio país, dentro do Brasil. Então não é caso de carta rogatória, que seria aí caso de cooperação internacional. Então aqui seria um caso de carta precatória. Então carta precatória, para ficar fácil aí, a ideia para os senhores é entre comunicação entre juízos de diferentes comarcas, ok? Então aí é isso que diferencia carta rogatória de carta precatória. E para finalizar, carta arbitral, você vai lembrar da arbitragem. E aí, lembrando da arbitragem, você vai lembrar qual tipo de comunicação, qual tipo de carta que deve se encaixar. Quando eu tenho um procedimento instaurado na arbitragem, mas eu quero algum ato processual que seja realizado pelo Poder Judiciário, porque a arbitragem não tem poder de execução, aí a gente lembra da carta arbitral. Okay? Então essas aí seriam as definições, os macetes, né? Agora vamos partir para a análise legislativa. Diz o novo Código de Processo Civil que a carta de ordem, ela ocorre quando o tribunal expede carta para juízo a ele vinculado. Então, tribunal para juízo a ele vinculado. Se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede. Ok? Então aí a gente tem uma carta de ordem. Carta rogatória, ela vai ocorrer então para que o órgão jurisdicional estrangeiro, por isso rogar ao Papa, pratique ato de cooperação jurídica internacional relativo a processo em curso perante o órgão jurisdicional brasileiro. Essa seria a ideia aqui da carta rogatória, que não pode se confundir com carta precatória, né? Carta rogatória, rogo ao Papa, rogo para fora do país, portanto. Então, quando eu tenho entre a autoridade judiciária estrangeira e a autoridade judiciária brasileira, eu tenho que ser praticado algum ato processual. Carta precatória não, carta precatória, juízes de mesma hierarquia, só que de diferentes comarcas, de diferentes limites territoriais da sede daquele juízo. Então, carta precatória seria aquela em que o Código de Processo Civil determina para que o órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial, de ato relativo a pedido de cooperação judiciária formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa. Então seria a comunicação de atos processuais, por exemplo, do juiz
aqui da Vara Civil de Curitiba para o juiz da Vara Civil aí de Belo Horizonte, por exemplo. Tá? A novidade do Código de Processo Civil foi justamente aqui o a tipificação, porque já existia a carta arbitral, já estava prevista lá na lei da arbitragem, que é uma lei que vem lá de 96. Mas o que aconteceu? O novo Código de Processo Civil tipificou, ou seja, colocou lá o artigo próprio para falar da carta arbitral. A carta arbitral, então, é aquela que a gente vai lembrar da arbitragem, portanto, que se dá para que o órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulada por juízo arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória, que seriam lá as famosas cautelares ou tutela antecipada. Então, se a Câmara Arbitral precisa realizar algum ato processual, mas ela não consegue porque a arbitragem ela não tem aquela característica de coerção que o Poder Judiciário tem, o que ela pode fazer? Ela pode pedir para que esse ato processual somente seja realizado pelo Poder Judiciário. Então é expedida uma carta arbitral, que é então expedida pela própria Câmara Arbitral, para o Poder Judiciário daquele limite territorial. Então, se a arbitragem, a Câmara é aqui de Curitiba, vai se mandar, por exemplo, para a Vara Civil de Curitiba. Não estou conseguindo citar o sujeito, então eu vou lá citar por meio do Poder Judiciário. Eu quero que seja realizada a tutela antecipada, eu preciso da busca e apreensão do bem. O que eu vou fazer? Eu não tenho esse poder de coerção aqui na arbitragem. Eu vou pedir para que essa busca e apreensão, essa medida cautelar, seja então feita pelo Poder Judiciário. Então eu faço essa carta arbitral, o Poder Judiciário tão somente vai realizar a busca e apreensão. Então é essa ideia aí de carta arbitral, quando a arbitragem pede para que alguma providência concreta seja realizada pelo Poder Judiciário, pois tem alguns casos lá que a arbitragem não detém poder de coerção, poder de execução. Observação geral: se o ato relativo a processo em curso na Justiça Federal ou em Tribunal Superior houver se praticado em local onde não haja vara federal, pois estamos falando aqui de competência federal, a carta poderá sim ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca. Então, se eu tenho lá localidade em que eu não tenho juiz federal de primeiro grau, mas tenho lá a Justiça Federal que engloba diversos estados, ela vai ser emitida essa ordem para quem? Vai ser emitida para o juiz estadual daquela comarca que não tenha juiz federal. É isso que está querendo dizer aqui o Código de Processo Civil. Bom, então a gente acabou de estudar aqui as espécies de cartas, tá, que temos previstas no novo Código de Processo Civil. Agora vamos analisar aqui os seus requisitos. Então a gente tem alguns requisitos delimitados pelo Código de Processo Civil, são eles. Então todas essas cartas, tá? Carta arbitral, carta precatória, rogatória ou de ordem, deve conter esses requisitos e mais um que a gente já vai ver no próximo slide. Qual que são esses requisitos? Veja lá. Indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato. Então a gente tem lá, por exemplo, em carta precatória, o juízo deprecante e o juízo deprecado, né? Então o juízo que está emitindo a carta e o juízo que está recebendo, então eu preciso indicar. Eu vou precisar aqui de outro requisito formal, que seria o inteiro teor da petição, o despacho judicial que determinou e ainda a procuração conferida ao advogado. Outro requisito formal seria a menção do ato processual que lhe constitui objeto. Então, se eu estou querendo realizar uma perícia fora dos limites territoriais daquele juízo, se eu estou querendo citar aquele sujeito que está fora dos limites territoriais daquele juízo, enfim, a providência, o ato processual tem que estar também constando naquela carta. E o encerramento com a assinatura do juiz. Faltou um requisito importante aqui que seria justamente o prazo para o cumprimento do ato, tá? Esse prazo vai ser definido pelo próprio juiz que está expedindo a carta. Então não é um prazo fixo, não é um prazo que encontramos na lei, é um prazo que o juiz vai fixar de acordo com as peculiaridades do caso concreto. É o juiz que vai fixar na casuística. E aí o artigo 261, seus parágrafos dizem o seguinte: as partes deverão ser intimadas pelo juiz do ato da expedição da carta. Então aqui um requisito também formal, que as partes devem ser intimadas pelo juiz quando ele expede a carta.
Expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação. Então, se, por exemplo, eu quero ouvir uma testemunha fora de Curitiba, eu entrei com ação aqui em Curitiba, quero ouvir uma testemunha aí na comarca de Belo Horizonte. Eu vou, então, ser intimado, eu, advogado, vou ser intimado para acompanhar a oitiva da testemunha que será ouvida aí pelo juiz de Belo Horizonte, tá? Para não fazer com que a testemunha venha para Curitiba, eu tenho essa carta precatória, no caso, entre diferentes comarcas, e aí o advogado vai até a sede do juízo de precado para realizar a oitiva da testemunha. Parágrafo 3º. A parte a quem interessar o cumprimento da diligência cooperará para que o prazo a que se refere o caput seja cumprido, tá? Então, aqui o prazo para o cumprimento do ato. Aqui a gente tem essa ideia de cooperação processual, um dos princípios norteadores desse novo Código de Processo Civil. Tanto as partes como o juiz devem se ajudar reciprocamente, tá? Para a finalização do processo, para que seja, então, realizada lá a sentença de mérito, que esse é o objeto, essa é a pretensão aí de todos. Observação: se for objeto exame pericial sobre documento, será enviado original, ficando nos autos cópia, reprodução fotográfica. O novo CPC ampliou essa regra. Então, se eu quero realizar uma perícia, e essa perícia está sendo realizada não aqui em Curitiba, onde eu movi a ação, mas ela precisa ser realizada lá em Belo Horizonte, o que eu vou fazer? O original, evidentemente, vai ser remetido para Belo Horizonte, juntamente com essa carta. Porque se eu enviar a cópia, a perícia sobre o documento, enfim, para ver se aquela assinatura é verdadeira ou falsa, não, eu preciso analisar o documento original, não a cópia. Então, o novo Código de Processo Civil ampliou essa regra, falando que não só perícia sobre o documento, mas se tiver lá, por exemplo, qualquer outra peça, diz o parágrafo 1º, veja só, o juiz mandará trasladar para a carta quaisquer outras peças, então o juiz mandará para aquela carta qualquer outras peças, bem como instruí-la com mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados na diligência pelas partes, pelos peritos ou ainda pelas testemunhas. Então aqui o juiz também vai trasladar para essa carta, vai acompanhar com essa carta tais documentos originais. Então, portanto, o novo CPC ampliou essa regra, agora não tão somente quanto perícia documental, mas sim para testemunha analisar o documento, enfim, ampliou essa regra no novo Código de Processo Civil. Inovações ainda aqui no que se refere à carta arbitral, A carta arbitral atenderá, no que couber, aos requisitos a que se refere o caput, que foram esses que a gente acabou de trabalhar, e será instruída ainda com a convenção de arbitragem e com as provas da nomeação do árbitro e de aceitação da sua função. Então, convenção da arbitragem seria que as partes decidiram escolher a arbitragem ao invés do Poder Judiciário. É necessário, então, até mesmo aqui na carta arbitral, tá? Para o cumprimento da carta arbitral, eu preciso mostrar para o juiz. Juiz, está aqui a cláusula compromissória. As partes assinaram o contrato falando que elas queriam a arbitragem ao invés do Poder Judiciário. Juiz, aqui tem a convenção de arbitragem que determina aí que eu escolhi, após a instauração da lide, a escolher a arbitragem. Então tem que ir acompanhado desse documento. Além disso, eu preciso a prova da nomeação do árbitro, lá da arbitragem, portanto, e ainda da aceitação da sua função. Então aqui são outros requisitos formais. Inovação, porque não havia previsão da carta arbitral no CPC de 73. As cartas deverão preferencialmente ser expedidas por meio eletrônico, preferencialmente, caso que a assinatura do juiz também poderá ser eletrônica na forma da lei. Caráter itinerante. O que significa caráter itinerante? Itinerante é aquilo que viaja. O itinerário, por exemplo. Então, o caráter itinerante é aquilo que viaja e todas essas cartas têm essa característica. O que seria isso, caráter itinerante das cartas? Bom, se eu pretendo a citação daquele réu que está lá na Alemanha, mas até chegar essa carta rogatória para a Alemanha, eu tive ciência que o réu agora reside na Inglaterra. O que vai acontecer? Será que o juiz vai precisar emitir uma nova carta rogatória? Ou será que as cartas em geral têm essa característica, esse caráter itinerante? É isso que significa caráter itinerante. Então, se eu tiver ciência de que o réu se mudou
da Alemanha para a Inglaterra, enfim, nesse exemplo da carta rogatória, o juiz aqui do Brasil ele não precisa emitir uma nova carta rogatória, mas esse juízo da Alemanha remeterá para o juízo competente, que é o da Inglaterra. Então é isso que significa caráter itinerante, isso vale para todas aí cartas que temos previstas. Então veja só, a carta tem caráter itinerante, ou seja, antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento, poderá ser apresentada a juízo diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato. Então aqui, princípio da instrumentalidade das formas é novamente previsto. Observação: o encaminhamento da carta a outro juízo será imediatamente comunicado ao órgão expedidor, que intimará as partes. Então aí nessa providência, nesse mesmo exemplo que eu citei para vocês, se o juízo lá da Alemanha tem ciência, ele da Alemanha tem ciência de que o réu se mudou para a Inglaterra, por exemplo, o que ele vai fazer? Esse juízo da Alemanha vai informar ao juízo brasileiro, e aí o juízo brasileiro vai intimar as partes, ok? Então, de tudo intima-se as partes aqui no processo, de tudo se intima as partes aqui nessa matéria também de cartas. Vamos finalizar aqui a aula falando da recusa de cumprimento. Então, veja só, quando que o juiz que recebe a carta, quando que ele pode recusar o cumprimento daquela providência expedida pela carta? Primeiro, quando não estiver revestida dos requisitos legais. Por exemplo, não tiver assinatura do juiz, não tiver prazo, quando não estiver previsto, então, a sua formalidade, os seus requisitos legais. Quando carecer da competência em razão da matéria ou da hierarquia. Por exemplo, um juiz de primeiro grau não pode emitir uma carta de ordem para o tribunal, porque carta de ordem é de autoridade hierárquica superior para autoridade hierárquica inferior. Essa seria aqui em razão da hierarquia. Agora, em matéria, se o juiz quer citar o sujeito, aqui de Curitiba, quer citar o sujeito em BH, mas o juiz da vara civil, ele precisa enviar, então, a comunicação, a carta precatória, para o juiz da vara civil de BH, mas ele envia para o juiz da vara trabalhista. Aí também o juiz da vara trabalhista carece de competência em razão da matéria, porque juiz da vara civil julga processo civil, juiz da vara trabalhista julga processo trabalhista. E quando tiver dúvida acerca da sua autenticidade, seria aí também o mesmo exemplo cabível em razão lá da falta de assinatura do juiz, ou enfim, uma assinatura em que está diferente das outras que são proferidas, são emitidas por aquele juiz. Observação: no caso de incompetência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, aquele que recebe a carta, conforme o ato a ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz ou tribunal competente. Aqui também seria aquela outra característica que temos presente da carta, do caráter da carta ser itinerante, tá? Então, se eu tenho incompetência em razão de matéria, que foi o caso do vara civil para a vara trabalhista, ou da hierarquia, juiz de primeiro grau para juiz de segundo grau, aí, no caso a caso, podemos aí ser remetido ao juízo competente. Cumprida a carta, será devolvida ao juízo de origem no prazo de 10 dias, independente de traslados, pagas as custas pela parte. Então aqui é a conclusão dessas cartas, ok? Então é isso daí, pessoal. Disse que essa aula seria mais tranquila, conforme dito, está aí. Terminamos um pouquinho antes do nosso tempo regimental, mas conseguimos analisar todas as espécies de carta, todo o capítulo próprio que temos no novo Código de Processo Civil, enfim, tudo que pode ser cobrado na prova de vocês sobre essa matéria, ok? Espero que tenham auxiliado. Bons estudos, fiquem com Deus.